E agora? Quem é o conservador? Quem é o comunista? Pois é, dia 11 de fevereiro aconteceu o encontro esperado por uns e nunca imaginado por outros. Papa Francisco e o presidente da Argentina, Milei, se encontraram, se abraçaram e conversaram até que bastante, no dia em que o Papa Francisco canonizou a primeira santa argentina. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Meu nome é Juliana Jesus Paixão, não esquece de deixar seu joinha aqui, se inscrever no canal e também ativar o seu sininho. Bom, como eu falei aí, no dia 11 de fevereiro, domingo, né, o dia em que o Papa Francisco canonizou a primeira santa argentina, a Beata Maria Antônia de São José Paz e Figueroa, o Papa Francisco se encontrou com o Milei. Sim, o Milei que já xingou várias vezes o Papa Francisco aí, né? Frases bem fortes. Eles se encontraram, se abraçaram, se cumprimentaram e o encontro colocou fim ao clima da época das eleições, né? Quando o chefe do executivo da Argentina, né, afirmou que o pontífice era o representante do maligno na Terra. E aí, ao fim da Eucaristia na Basílica de São Pedro, no Vaticano, o Papa foi levado em sua cadeira de rodas ao encontro do político que havia acompanhado a missa. O Milei apertou a mão do líder religioso, abraçou e os dois conversaram por alguns momentos. Em sua homilia para canonizar a conhecida Mamantula, o pontífice lembrou a passagem em que Jesus curou o leproso, uma referência aos marginalizados e modernos. Aí tem algumas imagens, né, do Papa Francisco com o Milei também, um pouquinho do encontro deles, que foi noticiado também pelo Vatican News. E aí a gente tem mais algumas informações. No dia 12 de fevereiro, o Santo Padre recebeu na audiência dessa manhã, né, o presidente da República. Então, o Papa Francisco e o Milei se encontraram no dia 11, se abraçaram, se cumprimentaram. Aí o Papa canonizou, né, a primeira santa argentina. E aí no dia 12 eles tiveram uma audiência, né? Segundo o que informa a nota da sala de imprensa da Santa Sé, a presença do Milei no Vaticano durou um pouco mais de uma hora. Durante os cordiais colóquios na Secretaria do Estado, foi expressa satisfação pelas boas relações entre a Santa Sé e a República Argentina e o desejo de fortalecê-las ainda mais. Em seguida, abordaram o programa do novo governo para combater a crise econômica e continuaram a conversa, né, onde foram abordadas várias questões internacionais, em particular os conflitos em andamento e o compromisso com a paz entre as nações. Na habitual troca de presentes, o presidente argentino doou ao pontífice o registro filatélico dedicado pelos Correios Argentinos a Mamantula, uma cópia do documento com o qual o governo argentino credenciou Juan Bautista Alberdi como encargado de negócios com o Papa em 1854 e alguns doces típicos argentinos. Talvez o Papa Francisco estava com saudade desses doces, né? Por sua vez, o Papa Francisco doou ao chefe do Estado uma medalha de bronze inspirada no baldaquino da Basílica de São Pedro, volume dos documentos papais e a mensagem para a paz deste ano. Bom, a gente já sabe o que aconteceu aí, né? Nas eleições da Argentina, o Milei era extremamente agressivo com o Papa Francisco e muitos tomaram isso como um sinal de que o Papa Francisco era comunista, de que o Papa Francisco é o falso profeta, porque na própria casa dele renegavam ele. E agora? O que essas pessoas, inclusive algumas pessoas que comentaram em vídeos que eu falei do Papa Francisco à época, o que elas vão dizer agora? Quem que é o comunista? É o Papa Francisco ou é o Milei? Ou o Papa é um conservador, junto com o Milei? O que é agora? Como definir eles, né? Então, é sempre bom nós lembrarmos, e eu sempre falo isso nos vídeos, eu vou continuar falando, a importância de nós não misturarmos ideologias, né? O Papa, seja o Papa Francisco, o Papa Bento, o São João Paulo II, os 265 papas, eles também tiveram uma importância na política. Mas isso não quer dizer que a política vai influenciar e nem deve influenciar na doutrina católica, tá? Porque a doutrina é questão de Deus. É Deus quem moveu tudo, não é o homem. Da questão política, é como Deus move o líder da Igreja Católica para auxiliar todas as nações que forem à sua procura. Então, o Papa Francisco, ele nunca vai deixar de encontrar com alguém,
né? Principalmente aqueles que precisam da palavra de Deus. Inclusive, o Papa Francisco poderia muito bem não querer encontrar o Milei, depois de tudo que ele falou. Mas ele encontrou, ainda deu sorriso, tratou ele super bem, né? Porque é isso que nós devemos fazer. A única coisa que nós não devemos fazer é ficar misturando ideologia, que infelizmente isso tem acontecido muito e tem piorado. E com as eleições desse ano pode ser que piorem ainda mais, né? Por conta de tudo que acontece no nosso país. Mas a gente tem que aprender, isso é um exemplo. O que aconteceu entre o Milei em fevereiro e o Papa Francisco é um exemplo de que bobos somos nós que ficamos misturando ideologia com fé, ideologia com doutrina católica. Nós que ficamos confiando em homens, né? Ao invés da doutrina católica, ao invés de acreditar que a igreja é movida pelo Espírito Santo de Deus, né? E aí vale lembrar, já falei isso num vídeo em que eu trouxe os 5 mitos sobre o Papa Francisco ser comunista ou não. Talvez você vai lembrar que muitas pessoas falaram que o Papa Francisco se negou a encontrar o Bolsonaro. E lá no vídeo eu mostro com fatos e realidades que não, que ele não se negou. Quem não quis encontrar o Papa foi o próprio Bolsonaro, né? Um representante de conservadores daqui do Brasil. Infelizmente ele não foi encontrar com o líder da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Infelizmente, né? Ele poderia ter dado esse exemplo, como o Milei deu, né? O Milei que teve um discurso super radical durante um tempo, mas que tem tomado algumas atitudes aí que tem surpreendido muito as pessoas, né? E atitudes equilibradas para aquilo que o país dele tem passado. É isso que nós temos que buscar. Fugir desse radicalismo, esquerda, direita, conservador, comunista e... No nosso caso, eu tô falando isso aqui para nós católicos, tá? No nosso caso, pensar, o que Deus me pede hoje é que eu acolha essa pessoa e converse com ela, apesar das diferenças que eu tenho com ela de ideologia. Conversar não quer dizer que eu vou aceitar e vou passar a viver aquilo que a pessoa vive. Pelo contrário, eu vou conhecer a história dela, eu vou entender o mundo dela, e aí naquela oportunidade, Deus vai me permitir falar aquilo que é necessário desde que eu esteja com Deus, né? É para isso que o Papa sempre encontra as pessoas. Então, agora fica aí, né? Como a gente fala aqui em casa, dá um bug na cabeça da pessoa. Por que o Milei foi encontrar com o Papa Francisco? Nunca pensei que ele ia encontrar com o Papa Francisco. Ah, não, agora ele é comunista, porque ele encontrou com o Papa Francisco. Mas não, eu lembro que quando saiu essa notícia, ninguém falou nada. Não teve aquela repercussão assim, né? Como teria se ele tivesse encontrado um dos ditadores comunistas, ou se ele tivesse encontrado alguém do lado da esquerda. Não, meio que deram uma abafada. Alguns noticiaram sim, mas não foi aquele alvoroço, até porque fevereiro, janeiro também teve muitas informações aí que bombaram e acabaram abafando isso. Mas isso é um exemplo, seja de reconciliação ou de ir ao encontro e ter um diálogo com o outro que é diferente, ou até mesmo quem xingou a gente ou quem nos tratou mal, né? Isso daí é amar ao próximo como a ti mesmo. E aí, o que você entendeu desse encontro? O Papa Francisco virou conservador? Milei virou comunista? Ou é apenas um encontro, né, entre líderes? Deixa aqui nos comentários, mas não esquece de deixar os seus comentários de uma forma misericordiosa, amorosa e respeitosa. Lembrando que nós temos aí grupo no WhatsApp e no Telegram, né? Eu sempre coloco alguns conteúdos lá, algumas reflexões. Então você pode participar lá. Você também, adicionando lá no WhatsApp e no Telegram, você pode me chamar no particular. Mas é o que eu sempre falo, tenha paciência, porque ultimamente eu tô demorando muito, porque tem muito comentário, tem muita mensagem e eu sozinha não dou conta, né? Lembrando também que a gente tem agora, né, a página no Facebook, então a gente coloca alguns trechos lá, as reflexões também, as postagens. Você pode seguir, pode não, né? Por favor, me siga lá no Facebook também. E também vai acompanhando as nossas postagens aqui na comunidade do YouTube, tá bom? Não esquece de deixar seu joinha, se você já chegou até aqui, deixa o seu joinha. Se inscreve no canal, ativa o sininho e não esquece de comparecer a este canal quando eu soltar os próximos vídeos. Combinado? Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!